Bem-vindas a mais um episódio do Fala Feminina por Fátima Torre. Hoje com o Insta. Hoje a gente trouxe um Insta de corpo presente aqui. Falta uma parte dessa mesa, falta um pé dessa mesa, que é o da Gi Ferreira. São 4 mulheres pretas, 4 mães pretas, que têm um Instagram que se chama Pode Dizer. E elas tratam fundamentalmente da maternidade, né, gurias? Maternidade. Também. E maternidade, que é essa coisa que eu chamo de atropelamento com fraturas múltiplas. A gente se recupera, mas nunca mais seremos as mesmas e as marcas não saem do nosso corpo. Não do corpo físico só, né? E teve uma que cometeu, esta menina, Aline Barbosa, cometeu o acidente 4 vezes. Não contente com o primeiro, ela foi mais 3 vezes, ou seja, gostou. Porque a gente acaba gostando, né? É uma trabalheira, mas a gente gosta. Então, nós estamos aqui com a Lídia Góes. Sim. Com a Aline Barbosa e aqui com a Paula Borges, que nós já conhecemos. Na verdade, a gente ficou sabendo desse perfil no Insta pela Paula. Exato. E que já esteve aqui. Gurias, vamos começar com a Lídia Góes. Lídia, Sim. A Lídia é modelo, defensora de moda consciente. Ela colocou aqui que ela é mãe de 3. Na verdade, ela é mãe de dois pets. Sim. E do Theo. E ela é apresentadora do podcast. Me conta aí, o que é o Pode Dizer e tal? Como é que surgiu? Sou uma das apresentadoras, né, uma das hosts do Pode Dizer. Então, o Pode Dizer foi um desejo meio que mútuo, assim, de nós 4, mas que eu fui um pontapé meu. Eu sou uma grande apreciadora de podcast, né? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, né? Desse formato de conteúdo. Eu escuto há muito tempo e sempre que eu ouvia eu pensava, eu quero fazer isso também. Eu quero ter um lugar para falar assim também. E, ao mesmo tempo, sentia a necessidade de um espaço para os nossos, né? Quando eu falo os nossos, estou falando nós, pessoas pretas, né? Num geral. Eu sentia Tu não encontrava, vocês não viam isso? Não era muito comum. Agora até tem mais, né? Mas logo que a gente começou a pensar nisso, não era muito comum. E como nós somos 4 amigas também, né? Eu sempre compartilhava muito sobre isso com as gurias. E quando eu comecei a falar primeiro com a Aline, né? Quando o primeiro momento que eu citei isso, eu falei, eu tenho uma vontade de fazer um podcast também. E ela, amiga, eu também. E aí aquilo já me deu um estalo. Bom, então vamos começar a pensar mais sobre. E aí compartilhei também com a Paula e com a Gi. E a gente começou a pensar sobre isso. E aí, num determinado dia, muito estranho, que eu não sei exatamente porquê, mas eu sou uma pessoa que quando eu tô tomando banho surgem muitas ideias. Não, o banho é o meu lugar de muita criatividade, assim, é sempre onde surgem muitas coisas. Esse é o teu escritório. Diria que seria o meu escritório. E aí um dia eu tava tomando meu banho normal e veio aquele estalo que eu pensei em tudo, até o nome, né? Veio o nome, Pode Dizer, a ideia de todo o contexto do que seria esse podcast, porque a gente tinha conversado sobre, mas a gente não sabia exatamente ainda como que a gente vai fazer, como vai ser, sobre o quê, né? Tipo, a gente não tinha ainda essas ideias, era só uma conversa nossa. E no momento que eu tive esse insight, assim, eu compartilhei com elas e a gente foi desenvolvendo. E o Pode Dizer significa? Pode dizer, exatamente isso. Fica livre para dizer. Exatamente, Exato. É um espaço de fala. A gente classifica ele dessa forma, né? É um lugar de fala, né, de pessoas pretas, liberdade de fala. Eu pensei no Pode Dizer muito nesse sentido de o microfone é teu, sabe? Pode falar o que tu tem vontade de expor para o mundo. Então a gente colocou esse espaço como um lugar de fala para pessoas pretas, né, de inspiração, de motivação e de mostrar quem são essas pessoas, né? Porque a gente sentia essa falta, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é o lugar onde a gente vive, desse espaço que a gente se mostrasse, que a gente se conhecesse. Então, a gente quis trazer no Pode Dizer, e estamos conseguindo isso, né? Para mostrar essas pessoas. Então, são influenciadores, são empreendedores, pessoas de vários perfis podem se que vão ali para contar as suas histórias, né? Aline é esta pessoa que tem 4 filhos. Ela tem a Antônia, a Laura, o Joaquim e o Vicente. Sim. Conta pra nós, é uma mulher que tem uma paleta de cores incrível. Vocês olham pra ela e tu vê que existe uma pessoa que pensou numa paleta. Por quê? Eu olhei e disse, mas que coisa mais que se movimenta. Ela é maravilhosa. Vamos lá, Aline. Tu é mãe solo?
Sim, sou mãe solo dos 4. Conta pra nós aí, como é que foi? Um momento de pausa. Que a gente dá uma... Então, né, sou mãe solo, né, dos 4. A Laura foi a minha primogênita, né, eu engravidei dela com 19 anos. Que idade tem a Laura? A Laura tem 14 anos, prestes a fazer 15 na próxima semana. E eu tinha 19 anos, super nova, uma pessoa cheia de sonhos que jamais pensou em ser mãe. Eu sempre falava que não seria mãe. Olha só. E, que o mundo dá. até hoje a minha mãe fala isso, né? Ela sempre fala, quem diria, hein, Aline? Tu que falava que nunca ia ser mãe, hoje tá aí com 4 filhos. Mas aí tu foi mãe solo com 4 parceiros ou um parceiro? Não, foram 2 parceiros, né? Sim. A Laura, que foi a minha primeira filha, que me tornou mãe, eu tinha 19 anos e foi uma viagem que eu fui viajar pra casa da minha tia em São Paulo. E sabe aquela coisa assim, a pessoa que a vida inteira só estudou, sempre presa, porque eu não podia ir pra muitos lugares. E daí, super cuidada, protegida, e foi largada. E daí fui viajar com a minha avó, e daí eu, nossa, tô livre, liberdade. Soltou. Me Soltou a franga. E daí Agora aproveitei assim uma noite bem apocalíptica, digamos assim. E tu nunca mais encontrou o cara? A pessoa? Sim, porque ele é a minha sorte, que ele é vizinho da minha tia lá em São Paulo. Ele é muito amigo, assim, melhor amigo do meu primo. Aham. Então, quando eu descobri a gravidez da Laura, que também foi tarde, foi com 30 semanas que eu descobri que estava grávida. Imagina. Quase nascendo. 30 semanas? O que é isso? Sim, descobri com 30 escuta, semanas. tu devia ser esquelética. Então, uma menstruação. vinha normal. É muito doido. É muito doido. doido essa história. Uhum. Ninguém acredita. Bom, né? A minha mãe é prova, Tu decorou essa história. Não, minha mãe é prova. A gente já ouviu várias vezes. Minha mãe é prova viva. E ainda é estranho. Até pra nós. Sim, eu descobri que eu tava já com 30 semanas. E a única diferença que teve no meu corpo é que eu fiquei mais larga. Só que eu achei que eu estava engordando. Então, o que eu fiz? Fui pra academia. Que eu achei que estava engordando. Que bom, a Laura já entrou na vida na academia, então. E eu sentia, o que eu sentia também de diferente é que teve um certo momento que eu comecei a sentir algo tremer dentro da minha barriga. Eu sentia algo tremendo. E eu falava pra minha mãe, eu sinto uma coisa tremendo na minha barriga. Falava pra minha mãe e pra minha avó. E ninguém nunca imaginou que eu tava grávida, e nem eu. Mas aí, depois da Laura, tu teve o Joaquim com este... Não, daí quando a Laura já tinha 5 anos, né? Foi quando nasceu o Vicente. Porque o Vicente. Isso, foi quando eu tive meu relacionamento mais durável, digamos assim, né? Foi um relacionamento que durou 9 anos e foi onde eu tive os meus 3 filhos. Ai, que bacana! Que legal! E daí faz 4 anos que eu me separei, né? E que daí sou mãe solo, né? De todos eles, porque sou a que tá ali 24 horas, né? Sou a única responsável por eles, tanto e tu financeiramente. Mora com eles e com a tua mãe? Não, moro sozinha. E tu trabalha? Sim, trabalho com as redes sociais. Tu que cuida tu faz redes... Sou influenciadora. Entendi. Pode dizer. Cada um de nós, né? A gente se conheceu através das nossas redes sociais. Isso, né? sou influenciadora. A nossa amizade. Tá. Todas nós influenciadoras, a gente foi se conectando. Como vocês viram, ali. A gente está começando praticamente do zero aqui. E a Paula... tem a Valentina, que tem 7 anos, é advogada. Quando tu fala em autocuidado, estilo de vida e futebol, eu já sei, não é? Que a pessoa é apaixonada pelo Grêmio. Exatamente. Né? E quando tu fala em autocuidado, tu quer dizer o que exatamente?
Eu acho muito importante a questão do autocuidado, porque assim, a Valentina chegou... Pra mim, o autocuidado, ele tem uma questão de compreensão do todo, tá? A Valentina, quando ela chegou na minha vida, é mais ou menos parecido com a Aline, era no momento assim, eu estava terminando a faculdade e eu estava no último ano do direito e eu tinha outras coisas para fazer. Eu queria fazer intercâmbio, eu queria aproveitar as oportunidades, as bolsas, para conseguir, né, expandir esse conhecimento. E aí eu engravidei. Uhum. E aí, a única certeza que eu tinha era, eu vou concluir o curso, depois que a Valentina nascer, eu segui frequentando a faculdade enquanto estava grávida, eu trabalhei até a Valentina nascer, eu era estagiária em um escritório, então a Valentina, eu parei de trabalhar numa sexta-feira e a Valentina nasceu numa segunda-feira, segunda para terça. E a Valentina, ela é o meu maior impulsionamento de cuidado, no sentido de que, para eu conseguir mantê-la, para eu conseguir cuidar, eu quero muito ser uma mãe ativa, de ter saúde para acompanhar os passos dela. E ela foi um ponto muito importante nisso, assim, da compreensão da importância de me cuidar. Porque quando eu falo em autocuidado, o autocuidado, ele me trouxe a questão, por exemplo, de ter assumido os meus cabelos cacheados, né? Uhum. E aqui eu estou hoje, gente, de lace, né? Isso também aliás, esse aqui depois a gente vai entrar num papo salão, tá? Sim, a gente menciona um papo salão aqui, vamos terminar no papo salão. Porque a gente tem, nós, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas pretas, a gente tem muitos pontos que são negligenciados, né? Seja pela saúde. Então, é muito importante quando a gente se depara com pessoas e com perfis que falem sobre o autocuidado, a importância da gente observar nossa saúde, de praticar atividade física, de a gente observar aquilo que a gente gosta de praticar. E a Valen, ela chega pra mim nesse momento em que eu não queria ser mãe, que eu tive que aceitar aquilo de forma repentina, digamos assim, e me adaptar. E tu tinha um parceiro fixo na época. Sim, a gente estamos juntos até hoje, sim, assim, né? Alimentando, né, essa relação, que é importante também. Sim. E aí é isso, assim, ela nasce, eu fiquei um mês ali afastada, que é o atestado que a faculdade te permite ficar um mês fora, né? Através do atestado, tu consegue ficar um mês sem frequentar a faculdade. Ela nasceu em março, 22 de março, eu ainda tive a sorte de dar bem certinho o calendário, o semestre estava recém começando. E fiquei esse mês afastada e no 31º dia eu já voltei pra faculdade. Em períodos, assim, horários mais adaptados. E ela ficava com quem? Ela ficava com a minha mãe. Então eu ajustei o meu calendário nos momentos que minha mãe podia ficar com ela para eu ir para a faculdade. E aí, como eu estudei na PUC, a PUC tem aquele calendário que é o do horário da tarde, que eles chamam de JK ali. Então eu fazia cadeiras no horário das 3, 5 horas da tarde. E aí voltava para casa para seguir a minha rotina normal. E isso foi muito importante, porque a maternidade, ela mexe muito com a gente, com a nossa cabeça, os hormônios, tudo muda. Sim. E para mim ter aquele respiro de ir para a faculdade, ver pessoas, porque a gente fica imerso naquela coisa do amamentação e do choro e do cuidado, e a gente esquece muito de nós mesmos, né? Então, sair pra faculdade, estudar, ter aquele respiro, ver pessoas, também faz parte desse processo de autoconhecimento. Gurias, tem uma coisa importante que vocês falaram, né? Eu não vi a Lídia com o Theo, tu contou com a tua mãe também. Um pouco, mas muito mais com o meu marido, né? Com o pai dele. Porque eu não sou... A gente conversou, né, nos bastidores, eu não sou daqui, mas eu fui criada no Rio Grande do Sul há muitos anos, desde criança, mas a minha família é Rio de Janeiro e Bahia. E eu fui criada em Rio Grande, né, no sul do estado, e vim para Porto Alegre em 2012, onde encontrei, né, meu esposo, e a gente tá aqui até hoje. Então... Éramos só nós três. Quando eu tive o Theo, éramos só nós três aqui em Porto Alegre. É difícil, né? Era difícil, a gente não tinha... Os dois trabalhando. Eu não estava trabalhando, então eu ficava em casa o tempo inteiro. E ele trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade de noite. Então, ele só chegava em casa, bem dizer, 11 horas da noite. Então, ele tinha um espaço curto de tempo para me dar aquele suporte, né? Sim. Então foi muito difícil. É muito difícil. Porque a minha mãe vinha períodos, ela não ficava o tempo inteiro. Ela vinha para ajudar também, né? Logo no início, logo que o Theo nasceu em 2015, ela ficou um mês certinho, assim, exatamente um mês comigo. Passou aquele um mês, eu falei, não, mãe, tudo bem, pode ir, porque eu dou conta. Vai ficar tudo bem. Eu dou conta, daqui por diante eu dou conta. E aí ela voltou
pra casa dela e eu segui tentando dar conta, porque aí eu descobri que eu não dava conta. Não, a gente não dá. A gente nunca deu e nunca jamais deu, dará jamais vai conta dar. como mãe. Jamais vai dar. Só que eu só isso entendi é isso. Impressionante. Eu só entendi isso depois, né, de estar ali vivendo, né, a maternidade. E foi assim que a gente acabou se conectando, né, eu e a Aline, porque as redes sociais foi meu refúgio, como a Paula tá falando que esse respiro que ela tinha com a faculdade foi o que as redes sociais se tornou na minha vida, porque eu não tinha esse outro respiro. E como é que funcionou? Eu já, antes de ter o Theo, né, eu sempre trabalhei com moda, eu sou formada em artes, mas eu sempre trabalhei com moda. E eu vi que tu é modelo, né? Tu continua sendo modelo? Não, hoje não mais, parei. Mas no período que eu tive o Theo, até eu nem tava modelando também, eu voltei depois que ele nasceu, e aí ele fez até trabalhos junto comigo. Mas eu tinha sido modelo mais nova e eu sempre fiquei inserida nesse meio porque é um meio que eu gosto muito. Eu gosto muito de moda, sempre estive dentro e acompanhando sempre tudo na internet, né? Então foi assim que as redes sociais chegou na minha vida. Eu comecei a acompanhar perfis de moda, comecei a ver algumas coisas. E aí moda, beleza também. Eu trabalhei um tempo como maquiadora, então eu comecei a compartilhar uns vídeos de maquiagem e assim, postando algumas coisas. Quando eu tive o Theo, eu comecei também a inserir a minha maternidade na internet, que foi assim que a Aline chegou até em mim, né? A Aline começou a me acompanhar e a gente foi criando esse laço afetivo. O Pode Dizer, né? Começa com vocês duas. Mais ou menos, mas porque a nossa amizade começou antes. Eu conheci a Paula e a Gi depois. Né? Sim, a Aline foi a vocês primeira se conheceram aonde? Pela internet. Pela internet. Ai, capaz, que bacana. Sim. Que legal. A gente se conheceu na internet porque eu também comecei o meu trabalho na internet na minha 4ª gestação, onde eu usei, né, as redes sociais como um diário, onde eu desabafava o que eu estava sentindo, né? Porque eu não queria, né, ter ficado grávida pela 4ª vez, foi uma gravidez inesperada. E eu tava em depressão e eu precisava colocar para fora aquilo que eu tava sentindo. E na época, né, que foi há 5 anos atrás, quando eu não sabia o que era uma depressão e as pessoas ao meu redor também não viam que eu estava em uma depressão, mas que achava, besteira, ficou grávida porque quis, sim, claro. Então, eu passei a minha gravidez inteira dentro de casa, trancada dentro de casa. Tem pessoas que nem me viram grávida. Então, eu usei, né, comecei a usar as redes sociais como uma forma de te relacionar com os seus próprios sentimentos. Na verdade, eu queria só desabafar. Tanto que a minha conta, no início, ela era privada, não tinha ninguém que me seguia. Eu postava uma foto e um textão, porque eu queria, não tinha ninguém pra conversar. Então, eu colocava ali. Tu queria te manifestar. Exato, queria botar pra fora de alguma forma. Então, era a tua expressão naquele momento. Exatamente. E daí eu comecei a acompanhar influenciadoras, né, que falavam sobre maternidade. E daí foi onde eu encontrei o perfil da Lid. E daí eu comecei a acompanhar ela. E foi onde a gente começou a se conectar. E logo entra a Paula e entra a Gi. Isso. Sim, aí a gente foi se encontrando em eventos, até porque a gente tinha isso em comum, né? As 4 mães, as 4 mulheres negras e as 4 na internet. Falando... Bem dizer, a gente acabava sempre falando da maternidade, porque eu comecei a compartilhar um pouco a minha maternidade, mas a moda nunca saiu dali, né? Eu falava bastante sobre a minha maternidade, mas eu sempre estava relacionando com moda alguma coisa, porque é o que eu gosto, né? E aí as gurias também, cada uma com seu perfil, acabava falando também um pouco sobre as suas vidas e traziam a maternidade. Eu acho que tu e a Gi foram as únicas, né? A Aline e a Gi foram as que mais trouxeram maternidade no perfil. E a gente se conectou por esse ponto em comum. E aí a gente passou a se encontrar em eventos e coisas e foi se aproximando aos poucos. Né? Gurias, vocês colocam, assim, a maternidade, ela... Eu vou falar uma palavra, porque tem uma mulher que acabou de lançar um livro chamado Mãe é Foda. E em que ela conta toda a história da maternidade desde que o mundo é mundo. E o que ela traz é algo interessante, porque a maternidade é uma invenção cultural e esse amor incondicional, me perdoem as mães que amam incondicionalmente seus filhos, para ver que até é difícil falar esta palavra, vivê-la é muito complexo. Sim, nossa. Porque isso é algo... A gente não ama os filhos todos os dias, a gente olha e pensa, meu Deus, eu podia estar fazendo isso, isso e isso. A maternidade, a autora, que a gente vai fazer uma live até no final do mês,
ela fala que é uma invenção da economia, uma invenção de uma necessidade lá histórica, né, da sociedade, para colocar uma mulher numa posição de servidoras silenciosas de um mundo construído pelos homens, né? Sim. E eu sinto que vocês, assim, mesmo tu, Lídia, mesmo que a tua mãe não estivesse aqui, é sempre uma outra mulher que ampara sim. as mães. Sempre. Né? Ou é avó, ou é uma tia. E assim, ó, principalmente nas comunidades, sem uma outra mulher tu não sobrevive. Exatamente. Não. Né? Eu, inclusive, nesse período que eu não tinha a minha mãe perto, hoje a minha mãe mora na mesma cidade que eu. Eu moro em Canoas, a minha mãe mora 5 minutos da minha casa. Mas foi algo que eu conquistei agora. Minha mãe veio pra cá em março, abril, né? Mais ou menos. 2023, meu filho tá com 7 anos. Então, né? Esses 7 anos, bem dizer, foi só eu e meu marido. E graças a Deus, contando com uma rede de apoio que eu fui construindo com a vida. Foram amigas que surgiram, né? Que eu fui conquistando com o tempo. E eu tive 2 amigas que foram muito pontuais nesse período, né? Que sempre que eu precisava, principalmente para voltar a trabalhar, né? Quando eu voltei a modelar de novo, às vezes eu não tinha com quem deixar o meu filho e eu contava com essas amigas que ficavam no momento que tu estava né, fora. No momento que eu estava fora, a gente ficava ali tentando, né, coordenar isso. Elas foram fundamentais para que eu fosse, com o tempo, me restabelecendo, né? Voltando para o mercado de trabalho, voltando a me movimentar. E, de novo, mais 2 mulheres, né? Sempre é uma mulher. E ali é sempre uma mulher. O apoio é sempre de uma outra mulher. Porque a Aline, tu coloca uma coisa muito interessante quando tu diz o seguinte: eu estava depressiva, era a 4ª filha. Mas de uma maneira, guardando-se as proporções, todas as mulheres ficam muito solitárias na maternidade. Sim, com certeza. Até com apoio. Sim. É algo pessoal intransferível, né? No teu caso, foi, digamos, bem mais pesado, né? Porque tem também aquela questão do julgamento, né? Que sempre tem na maternidade. Claro que a gente tá ali sempre... a gente erra muito, mas a gente erra tentando acertar. Sim. Né? E eu... Imagina errar. E eu tava ali... tanto que quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei com medo, né? Como... Só que eu não pensei em mim. Eu pensei nos outros. O que os outros vão dizer? O que os outros iam dizer? E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar que eu tô grávida de novo? Só que eu não pensei em mim, né? Se eu tava bem, se a minha cabeça tava legal, como é que iria ser com os meus outros filhos. Eu não pensei em nada disso. Eu fiquei pensando no que os outros iriam falar, no que os outros iriam pensar de mim. Tanto que eu demorei um tempo, assim, pra falar, né? Que eu estava grávida. E quando eu falei, obviamente, já sabia, né, tudo que eu iria ouvir. E eu ouvi realmente, nossa, grávida mais uma vez, pra quê? Ou seja, tu não estava inventando que eles falariam, tu sabia, tu já conhecia. Sim. Mas tu estavas naquele momento casada com a tua relação. Sim, estava. Mas o meu relacionamento, ele era um relacionamento, assim, conturbado, sabe? Sim. Meio difícil. E naquele momento, né, que eu fiquei grávida da Antônia, era um momento onde eu estava querendo me recolocar no mercado de trabalho. É o mesmo comigo. Né, porque eu sou formada como professora, então eu queria voltar a dar aula. Eu tava... E tu nunca voltou? Depois que a Antônia nasceu, não. Não voltei mais. E hoje não pretendo, assim, né, voltar a dar aula. Mas, né, se um dia eu precisar, né, eu volto, né, é minha profissão. Mas naquele momento eu queria muito me recolocar no mercado de trabalho. E eu já tinha feito algumas entrevistas e em todas as entrevistas eu me deparava com aquilo, né? Mas tu já tem 3 filhos. O que tu vai fazer? Aí com o 4 tu só podia entrar em depressão. E daí, assim, como... Né? E quando a última entrevista que eu fiz, eu recebi a pergunta assim, mas e quando teus filhos ficarem doentes? Com quem que eles vão ficar? E aí, com quem que eles ficavam? Daí, obviamente... Porque isso é uma realidade. Sim, eles ficariam com a minha mãe. Mas eu depois... E será que essa pergunta é feita para um pai numa entrevista de emprego? Claro que não. Então, ali eu vi as barreiras, os obstáculos que eu teria para me recolocar no mercado de trabalho.
É porque filho é um negócio de mulher. Exato. É filho quem decide, quem fica, quem não fica, se é bom, se é ruim. Tu imagina, Aline, que tu acabou de dizer, eu errei muito como mãe. Cara, foi só tu, viu? O resto das mulheres a gente sabia tudo. Inclusive a criança saiu com o manual, botou, estava aqui, enquanto mamava, ele não lia o manual. Não tem manual. É verdade. Não tem as 4 dicas fundamentais. O que a gente aprende? Dobrar uma fralda, se tiver isso, faz aquilo, mas nada de dentro. É tudo fora, não é? Não foi contigo assim, Paula? Foi assim. Eu até eu tinha uma questão muito dessa coisa da gestação, porque eu tinha um faniquito se a Valentina nascesse e chorasse que nem os bebês que a gente via, porque eu ia para as coisas de família e as minhas primas já grávidas, tendo o segundo filho, e eu ali gestando a Valentina e as crianças não choravam. E aí eu lembro que eu dizia assim, ai meu Deus, tomara que nascem, não fique chorando, que seja assim, tranquilinho. Gente, criança é que as crianças que não choram, eu sempre pensava, qual será o medicamento que usam? Porque os meus só berram. O Theo era muito calmo também. No início eu ficava até assustada. Eu me tornei nos primeiros meses. É que antes de ter o Theo eu tive uma perda, né? Eu tive um aborto espontâneo. Então a minha gestação já foi uma gestação tensa, porque todo momento eu achava que ia acontecer de novo. Sim. E depois que ele nasceu, como ele era uma criança muito calma, eu ficava neurótica. Pode acontecer alguma coisa, eu vou perder ele agora. Ele já nasceu, mas eu posso perder ele agora. Porque eu estava acostumada com isso. Eu imaginava, né? Os bebês choram, né? As crianças choram. Então, eu ficava... As primeiras noites, eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar, porque eu ficava botando a mão para ver se ele estava respirando. Eu chegava a mexer nele no berço para ele dar aquele chorinho, aquele desconforto. Não, tá tudo bem. Toda então, mãe tu não é relaxa, louca, né? Não relaxa. Não, toda mãe tem um desequilíbrio. A definição do processo, eu fiquei apaixonada, eu vou levar essa pra vida. Realmente é um acidente. Sabe, uma vez no trabalho, eu tinha um cliente e já tinha os 2 filhos e tava uma moça assim, bem já no final da gravidez. As Fátima, tu que já tiveste 2, como é que é, hein? Porque todo mundo diz que é muito legal, né? E eu fui dizer, olha, eu sinto muito te dizer, mas é um atropelamento com fraturas múltiplas. Ela disse, ai, Fátima, tu é muito engraçada. Bem engraçada. 2 meses depois ela me ligou e disse, tu foi a única que me disse o terror que é. Verdade, Tem coisas boas? Tem. Mas, gurias, mas se não tivesse, a gente já tinha engolido tudo de volta. Não é? Exatamente. Eu vi uma vez num livro, Mãe Fora da Caixa, que é muito bom. Ela vi algumas entrevistas, eu não lembro se é no livro que ela fala exatamente isso, ou se foi em entrevistas que eu ouvi ela falando. Que esse amor, que chamam desse amor incondicional, que nem todas as mães têm, né? Sinto muito, se isso não for uma verdade para algumas pessoas, é fato, nem todas as mães vão ter esse amor incondicional. E nem amor, talvez, né? E nem amor, às vezes. Mas esse amor que a gente sente é o que faz a gente seguir e manter aquelas crianças vivas. Porque se a gente não sentisse isso, não tem como. Gurias, vocês não acham que esse é um amor meio... Porque é tão maluco que quando a gente está grávida, a gente acha que vai resolver o mundo, né? Porque a gente tem uma barriga, tem um rei na barriga, né? E aí, a partir da que essa criança nasce, eu vou resolver ser uma mãe que a minha mãe não foi. Eu vou ser muito melhor que a minha mãe. Muito melhor que a minha mãe. Não cometerei aqueles erros horríveis que me transformou nesta pessoa. Mas o meu filho... Uau, este vai acabar assim, o salvador da pátria, entendeu? Aí nasce um cara que chora a noite inteira, que a gente tem que amar, que é desconhecido e que é insuportável. Ele não te deixa dormir, ele não te deixa fazer nada e tu tem que manter ele vivo e nem tu sabe mais quem tu é. Então, assim, tem uma coisa narcísica nisso, né? Que ele nasce e já quebra com a gente, né? Tipo assim, sabe aquilo que tu disse que ia fazer? Não aí assim. tu começa a olhar pra tua mãe. Aí começa uma outra viagem, né? Pra vocês teve uma quebra, assim, nisso? Pra mim teve muito, até a relação com a minha mãe mudou muito depois que eu me tornei mãe. Não logo no início, demorou um tempo até eu começar a entender todas as questões, foram muita terapia. Eu acabei indo pra terapia também. Eu não sei exatamente se eu tive depressão
pós-parto, digamos assim, né? Depois que o meu filho nasceu, porque eu não pensei sobre isso. Hoje, né, anos talvez depois, eu até tivesse tido. Eu acho que eu posso ter tido, inclusive conversando, né, em terapia, chegamos a essa conclusão que pode ter acontecido sim, por como eu estava me sentindo, como eu vivenciei, né, aqueles primeiros meses, aquele primeiro ano. Pode ser, sim, só que como eu não estava tendo acompanhamento, nem conhecimento dessas coisas, porque não se falava a gente sobre. não sabe nem nomear as dores. Eu não sabia exatamente tudo isso. Então, depois de todo esse processo, a relação com a minha mãe também foi mudando, porque eu tinha esse sentimento que falasse aqui agora. Eu não queria, eu achava a minha mãe incrível, como eu acho até hoje, né? E eu pensava, nossa, minha mãe foi uma mãe fantástica, ela é uma mãe fantástica, e eu preciso ser melhor que ela. Não era nenhuma coisa tipo, eu quero ser melhor porque a minha mãe não foi incrível. Não, a minha mãe foi foda, mas eu tenho que ser melhor que ela. Porque, né, é a minha ideia de continuidade. Eu não posso ser menos que ela e nem me equiparar. Eu tenho que ser melhor. E aí a gente cai na frustração que não, isso não é possível. Não existe mãe melhor ou pior. Existe aquilo que o Winnicott fala da mãe possível. Aquilo que é de verdade. Agora, a situação da Aline era uma situação diferente da tua, né? Bem mais complexa e tal. Então, Tu acha que a tua mãe, desculpa, ela foi a salvação da tua lavoura, né? Então, quando eu descobri que estava grávida da Laura, a minha avó materna, ela ainda era viva, né? E ela foi a pessoa que eu falei, primeira pessoa que eu contei. Falei, vó, eu tô grávida. E ela foi a única pessoa que, quando eu contei que estava grávida, ficou muito feliz. Ela ficou assim, nossa, e eu ali paralisada, né, com aquela notícia, e ela ficou super contente. Eu vou ser bisavó, nananana. E quando a Laura nasceu, eu não tive a noção de imediato do que era ser mãe. Por quê? Eu morava na casa dos meus pais e eu tinha recém me formado no magistério e eu estava estudando para fazer o vestibular, porque eu queria fazer a faculdade de pedagogia. E os meus pais, né, e a minha avó, eles queriam que eu continuasse a minha vida. Eles não queriam que nada mudasse para mim. Então, o que eles fizeram? Eles assumiram aquela responsabilidade de me ajudar com a Laura. Então, eles foram meio que pais da Laura. Sim. Sim, então quando a Laura tinha 6 meses, foi quando eu entrei na faculdade e eu trabalhava, né? Então eu dava aula, saía de casa às 8 horas da manhã, eu dava aula o dia inteiro até às 6 da tarde e entrava na faculdade às 7 da noite e saía da faculdade às 11 da noite. Então eu saía de casa, a Laura estava dormindo e chegava, ela estava dormindo. Então eu só via ela acordada nos finais de semana. E então, nesse período onde eu tava seguindo a minha vida, né? Como tu disse antes, sempre era uma mulher que tava ali por trás pra me dando apoio, que era a minha avó, a minha mãe e as minhas irmãs. Então, eu não precisava me preocupar com exatamente nada. Quando tu disse que tu não queria falar que tu estava grávida de um quarto filho, quem era que tu sentiu que teve... foram outras mulheres que te criticaram? Mas como assim? Mas tu não sabia? Sim. Também são sempre... Sim. Até porque os homens não precisam se preocupar com isso, nem para criticar. Nem para criticar. Sim, mulheres. Mas eu acho que é assim, né? Até hoje, todos os julgamentos que eu recebi foram de outras mulheres. Nunca foi de um homem. Né? Então, e é assim até hoje. Vocês acham que falta, gurias, eu vou perguntar para a Paula aqui, porque a Paula lida muito com essa questão das mulheres que sofrem violência e tal, né? As mulheres são carrasca de outras mulheres? Vou melhorar minha pergunta. Porque as mulheres, normalmente, elas... questionam tanto outras como um homem que desfaz da mulher numa relação. Não sei se ficou claro. Eu não sei se eu acredito que o conhecimento e a vivência, aquele atravessamento, aquela dor faz com que a gente tenha esses questionamentos, né? Essas cobranças de outras mulheres, né? Então, se eu dou conta, é como se eu me sentisse no direito, entre aspas,
de cobrar aquela mulher, como assim ela não consegue dar conta, sem considerar o contexto que ela vive. Sim. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Então, assim, quando a gente ali no escritório, a gente recepciona mulheres de todos os níveis sociais, digamos assim, e os meios que estão inseridas. Então, a gente se depara com diversas dificuldades, né? Daqueles pais que deixam de contribuir, de comparecer, seja com o afeto ou, né, com os alimentos. E aí, imbuído, né, de uma violência, muitas vezes, na maioria dos casos, tem violência psicológica, né? Mas no amparo, porque ainda que elas sofram a violência de formas diferentes, no fim a gente estamos todas juntas naquela resolução, né? Então, esse foi um das minhas maiores compreensões quando hoje faz 2 anos que eu trabalho com a Gabriela. Ah, que bacana. E aí eu tava refletindo sobre isso, porque eu vim de uma área completamente diferente do direito, uma área que as coisas funcionam de acordo ali com a lei, tá na lei, não tá, que era o direito administrativo, e me deparo com essa questão muito humana. De que tem muitas subjetividades em geral. Muito, assim, né? E aí eu também, é um exercício pra mim, enquanto mulher, de estar ali lutando por aquele direito e de também refletir, porque às vezes a gente se questiona, né, se tu pega um caso de uma família que tem mais condições, né, às vezes assim, tem uma conta de luz muito exacerbada, mas não é que é exacerbada, ela vive num local onde é muito calor e não é porque eu não passo com o meu ar-condicionado ligado o dia inteiro que a outra pessoa talvez não necessite porque ela tá num outro nível, né, então assim, no exercício disso também, de pensar, de acolhimento e aí penso muito que é isso, a gente muitas vezes julga outras mulheres porque, por exemplo... Por desconhecimento. Verdade. Eu concordo com muito concordo. Isso. Até Aliás, os julgamentos que eu vim melhorando na minha vida, eu fui entendendo que à medida que eu fui conhecendo mais, eu consegui me tornar mais empática com as histórias de outras mulheres. A ignorância, ela é muito preconceituosa, ela define o preconceito, né? É verdade. E é por isso que eu sempre falo... que todas as maternidades, elas são reais. Só que cada uma vive numa realidade diferente. Então, sempre quando eu vejo... Todas as maternidades são reais. Porque assim, ó... quando fala assim... porque a Aline, né? A Aline mostra a maternidade real. Tá? Na internet Na internet eu mostro a maternidade real, tá? Claro, eu mostro a maternidade real porque é a minha maternidade, é o meu maternar, eu vivo aquela maternidade ali. Só que se a Lídia tem por exemplo, uma babá... sim. Ela também é uma mãe real, ela é a maternidade dela, só que a realidade dela é que ela tem uma babá. Isso não quer dizer que seja muito mais feliz do que tu, que seja menos mãe. Exato. Isso não torna ela uma menos mãe do que eu. Isso não torna que eu seja melhor do que ela. Todas nós somos mães reais. Não existe uma mãe de mentira. Só que cada uma vive numa realidade diferente. E é isso que muitas pessoas não entendem e julgam as outras. Sim. Gurias, vocês recebem, assim, no Pode Dizer, vocês definem as pautas da maternidade a partir da vivência de vocês, ou vocês recebem muitas sugestões de temas e tal? No Pode Dizer, a gente não fala exclusivamente sobre maternidade. Sim. A gente... Já passamos para outro tema. Já vamos para outro. A gente até fez um episódio sobre isso, né? Que tudo depende do convidado. Depende do convidado. Se o convidado é uma mãe, a gente vai falar, né? Sim. Vai falar um pouco ali sobre a maternidade daquela pessoa, ou se é um convidado que é homem e é pai, a gente também fala sobre a paternidade, mas o que ali no Pode Dizer, a gente é um espaço para que a gente possa conhecer mais sobre a história daquela pessoa, né? Teve convidados, porque a gente coloca lá no Instagram a caixinha com sugestões, né? Coloquem aqui sugestões de convidados que a gente possa levar no Pode Dizer. Então, tem convidados que, quando a gente vai entrevistar, claro, a gente estuda ali cada um, mas na hora que a gente tá ali conversando, entrevistando, a gente acaba se apaixonando por aquela pessoa de uma certa forma. Não necessariamente as pessoas estão ali, são pessoas que a gente já conhece. Às porque vezes a gente passa a conhecer a partir do Exato. Porque a gente começa a conhecer a história daquela pessoa. Daí, olha, eu acho que até agora nenhum, né, que
passou por lá, a gente não falou assim, nossa, eu não sabia que essa pessoa fazia tantas coisas, ia reverberar, né? Porque a ideia do Pode Dizer é justamente isso. É a gente trazer, né, pessoas da nossa comunidade, da comunidade negra, para que contem a sua história, que contem a sua narrativa e possa potencializar outras pessoas que estão ouvindo. E aí é muito bacana isso, porque a gente está ali na posição de entrevistadora, mas a gente também vai absorvendo e as nossas histórias, elas sempre se cruzam em algum momento. Sim. Então isso é muito bacana. E aí a audiência, os ouvintes também vão compartilhando esse sentimento, né? É bem bacana, assim, essa forma de conseguir que o convidado se expresse, que conte, e aí a gente vai também tendo a questão do próprio conhecimento, né, desse convidado que vai contando essa narrativa. A gente teve muitos, a gente tá indo pra 3ª temporada do Pode Dizer. Sim. E cada temporada, claro, a gente foi aperfeiçoando, mas a gente vai absorvendo aquele conhecimento e pensando assim, nossa, isso vai dando impulsionamento para continuar e seguir. Sim, exatamente. Uma motivação. No decorrer de que foi construindo esse projeto, a gente foi descobrindo como um espaço de potência que no primeiro momento a gente não sabia, a gente não pensou sobre isso. A gente só queria aquele espaço, né, para mostrar, para contar histórias. E à medida que a gente foi vivendo naquela primeira temporada, eu acho que um pouco mais na segunda que a gente entendeu mesmo isso, que era um espaço de potência, porque até um dia que a gente parou, se olhou e pensou assim, olha as histórias que estão aparecendo aqui. Sim. As histórias estão sendo contadas aqui, as pessoas que estão aparecendo aqui, contando suas trajetórias, são trajetórias incríveis, que talvez se a gente não tivesse nesse lugar, a gente não teria conhecimento. E vocês sentem que isso modificou o jeito de se ver de vocês? Com certeza. Com o jeito que vocês estão vendo a comunidade preta do Rio Grande do Sul também? Também, com certeza. Porque também tem, assim como tem na maternidade, também tem muito julgamento entre os nossos, né? Desse mesmo ponto de vista, talvez, da maternidade. Somos todos humanos, tipo, né? A vivência da Paula é uma, minha outra, e aí em algum ponto, em algum momento eu posso olhar e falar assim, mas por que ela fala assim? Por que ela é isso? Por que ela fez isso? Não sei o que. Mas a vivência dela, o contexto de vida dela é outro, é diferente do meu. Então eu não posso falar a partir dela, né? Então às vezes a gente julga, se fosse eu não faria desse jeito. Será que não? Então, Você não viveu aquilo? Eu não vivi aquilo, né? Então, estar ali ouvindo essas histórias vai nos potencializando e vai fazendo a gente se olhar, né? É quase que um espelho, a gente se reflete no outro e vai se autoconhecendo. Porque também. acaba tem questões, né, da história de cada um que acaba se atravessando com a nossa história. Sim. Aquele episódio especial, né? Nós fizemos um episódio especial, foi ano passado, né? Em novembro do ano passado. Que era referente ao mês da consciência negra. A consciência negra, que teve vários convidados. E, nossa, eu nunca chorei tanto, eu acho, porque cada convidado... O que te mobilizou, assim? É que cada convidado que foi e contou a sua história, eu começava a lembrar da minha história, da minha infância, da minha adolescência, né, em pontos da minha maternidade, né, em pontos hoje. Fiquei também pensando em atitudes minhas que eu poderia mudar, né? Então, é sempre muito engrandecedor, assim. A gente se identifica com as pessoas que passam por ali. Com em certeza. Algum ponto, a gente Qual se foi a identifica. história que vocês sentiram, assim, que foi determinante, que foi um divisor de águas? Acho que é unânime aqui, né? Não sei, são várias, na verdade. São várias, É um conjunto. Todas acabam no ponto, mas... Com o Douglas. É o Douglas. Douglas é o nosso cabeleireiro. A gente vai chegar no papo salão, né? Chegamos no salão de beleza. Eu disse, começou assim no bastidor, chegamos no salão. Com o Douglas, acho que foi um episódio que ele é... No Spotify, né? Ele é marcante demais. O mais ouvido. É o mais ouvido, inclusive, fora do Brasil. Contem de uma forma, qual é a de vocês que é a mais... que resume melhor essa história? Eu acho que sou eu. Sei, acho que então vai lá. Acho que é Paula. Assim, o Douglas, que é o nosso cabeleireiro, enfim, ele trabalha com essa questão da negritude, né? Do empoderamento, da gente valorizar a nossa beleza e aquilo que a gente é. Por sermos nós mesmos, assim, seja com os nossos cabelos. E o Douglas, ele traz, nesse episódio, ele traz a narrativa dele, o que motivou a seguir
nesse ramo da beleza e por que insistir, porque a mãe dele, né, ela é cabeleireira, então foi ela que criou esse salão que eles trabalham e eles querem seguir, né, atuando. Então ele traz uma narrativa de num primeiro ponto que toca muito a gente, que é a questão da perda, né, do falecimento de um irmão que foi assassinado. Então isso foi o primeiro ponto que tocou todo mundo. A gente estava fazendo entrevista e quando veio tava todo mundo chorando, porque a gente infelizmente tem a violência que nos atravessa a qualquer momento, né, a gente em razão da cor da nossa pele, e depois ele transforma isso no cuidado. Então, assim, o salão do Douglas, quando a gente vai lá e senta naquela cadeira, não é só um cabelo que ele tá fazendo, sabe? Sim. Ele olha nos nossos olhos, seja de quem for. Então, e ele contando aquilo e a gente sabendo que aquilo de fato acontece, não tinha como não emocionar. E aí, nesse episódio, nessa edição que a gente fez especial do Pode Dizer, que foi no Shopping Praia de Belas, eu até comentei no outro episódio, que foi em alusão ao mês da consciência negra, a gente levou entrevistados novamente, né, pessoas negras, empreendedores aqui de Porto Alegre e região, para contarem o que impulsionou, né, a seguir. E o Douglas trouxe, ele sempre traz novamente, porque todo mundo precisa ouvir, sabe? Aquela palavra de coragem, porque é isso, ele nos encoraja a ser quem nós somos e esse toque, esse afeto que a gente precisa tanto de cuidado, né? Pois é, quando tu tá falando nisso, Paula, porque tu tá dizendo assim, a gente senta na cadeira e não é só o nosso cabelo que ele trabalha, porque quando tu entra num salão, tu vai buscar uma coisa que tá dentro. Exato. Né? Não necessariamente a gente sabe o que é. A gente sabe o que é. Aí tu vai no salão e tem alguém que tu te apaixona e que tu pensa assim, essa pessoa entendeu a minha dor, não o meu cabelo. Exatamente. E eu acho que o Douglas captou isso. Exatamente. Sim, e ele sempre sabe quando a gente não tá bem. Ele sempre sabe. Acho que faz umas 3 semanas que eu fui lá. E foi uma semana que foi horrível, assim, pra mim. Eu tava me sentindo péssima. E eu pensei, eu vou lá no Douglas. Eu fui lá, eu saí de lá renovada, outra pessoa. E ele só me olhou assim, ele, vem cá que hoje... O Douglas é o nosso ponto de partida de quando a gente não tá bem, muitas vezes. Vem cá e vamos conversar. E a gente começou a conversar, e ele fazendo meu cabelo. Quando eu vi, eu já tava assim, melhor, sabe? Tava outra pessoa. A missão dele não é ser cabeleireiro. O cabeleireiro é a ferramenta que ele utiliza para entrar em contato com as questões das mulheres pretas. Exatamente. Que bacana isso. Eu conheci o Douglas muito por acaso, porque eu frequentava um outro salão e estava bem feliz com o salão que eu frequentava. Só que o salão do Douglas ficava a 2 quadras da minha casa. E eu me deslocava muito mais para ir no outro salão que eu frequentava. Tu nem sabia. Porque eu não sabia nem da existência dele ali. E eu era cliente de uma moça, né? Eu comprava roupas, eu gosto muito de moda sustentável, de brechó, né? E aí ela vendia algumas peças, algumas coisas, e eu era cliente dela. E um dia ela estava lá fazendo o cabelo, e como ela sabia que era perto da minha casa, ela falou, se não quiser esperar que eu saia daqui do salão para ir até a tua casa levar, né, a tua encomenda, tu pode vir aqui me encontrar. E aí eu pensei, eu tô muito perto. Em Canoas. Tudo bem. Não, aqui em Porto Alegre. Eu ainda morava aqui em Porto Alegre. E eu pensei, tudo bem, então eu vou até aí. Era pertinho, quando ela passou o endereço, eu vi, nossa, aqui do lado, eu vou ali, né? E aí eu descobri a existência desse salão e fiquei com aquilo na cabeça, né? Interessante, eu tenho um salão também especializado em cabelos afros, né? Em cabelos de pessoas pretas. Tão perto da minha casa, por que eu tô me deslocando tanto? Sim. Um dia eu fui lá, de curiosidade, para conhecer. E era isso, eu não sabia que eu precisava tanto sentar naquela cadeira e conversar com o Douglas como gente, aconteceu. Eu vou trazer o Douglas aqui. Tu vai te apaixonar. Vamos trazer o Douglas, faz favor, agenda aí um horário. Traga que vai ser incrível. E nós nos tornamos melhores amigos naquele primeiro contato. E tu que trouxe o Douglas para a comunidade toda das mulheres. Eu não sei se a Paula conheceu ele depois de mim. Eu conheci de uma outra forma que foi assim, o cabelo ele tem a questão da nossa autoestima, né? Quando alguma coisa não tá bem, a gente fica desorganizado e fica tentando encontrar soluções para se sentir bem e não sabe o que vai fazer. E quando eu encontrei o Douglas, eu queria raspar o meu cabelo. Olha só, loucura. Não loucura, mas naquele momento eu queria raspar meu cabelo. Sim. E aí eu tava já vendo como cortar, cortes, ia começar mais curtinho e tal. E aí eu marquei uma outra amiga em comum,
E o Douglas viu esse stories desse meu relato, e aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, eu vi que tu tá querendo raspar teu cabelo, quem sabe tu vem aqui pra gente entender o que tá acontecendo, a gente conversar. Bom, nem preciso dizer que eu cheguei lá, né, a gente conversou, ele entendeu o ponto. Muitas vezes não é nem só uma questão, assim, de uma desorganização ou de ajuste de autoestima, mas às vezes é um cuidado, às vezes a gente não tá com paciência, exato, um toque, um detalhe que ele consegue identificar. Que ele conseguiu identificar. E aí a gente conversou, eu não raspei minha cabeça, não foi uma coisa que aconteceu, e a gente seguiu e foi fortalecendo a Valen. Hoje ela pede, mamãe, quando que eu vou no Douglas? Então, assim, é uma coisa que tá passando, assim, e é muito bacana, sabe, esse olhar e esse cuidado, e chegar lá e ver que todo mundo, assim, tem noção do cuidado e da prática, sabe? A gente é bem recepcionada desde a recepção, digamos, desde o momento que abrem a porta pra gente. E é com todo mundo que trabalha ali, todo não mundo, é só exato. Douglas, né? Todos eles têm esse são acolhimento, todos esse cuidado. E são todos homens, né? São que todos, é são todos diferente de outros salões, que a maioria são mulheres. Lá fica são aqui em Porto Alegre. Sim, fica. São 3 homens. E eu conheci através das gurias. Olha. Gurias, o que no corpo de vocês, a gente falou do cabelo, eu acho que em comum, né? Eu, a branca aqui, metida, é o que nós começamos o nosso papo sobre como o cabelo mexe com a gente, né? Mexe com todas as mulheres. Com todas as mulheres. Eu acho que assim, até mulher que tem cabelo bom, bom, né? Bom, entre aspas. sabe aquele cabelo que não é seco, nem é... Que não dá trabalho. Que não dá trabalho. Aquelas insuportáveis que lavam o cabelo todos os dias e largam assim. Lava, sai no vento. E sai no vento. Essas pessoas, eu não tenho a menor simpatia. Agora, vocês... A coisa do cabelo para mulher negra é um peso, né? Até nós estávamos falando de nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia, né? Que é uma coisa, acho, da década de 50, isso. Então, já está introjetado de que a mulher negra tem cabelo ruim. Como é que foi para vocês? Eu vou começar com ali... Góes, que tem 2 S's no sobrenome, e que fala Góes, por que tu tá com um lenço no cabelo? Então, a gente estávamos falando no Douglas, eu vou sair daqui e vou pro salão do Douglas para cortar o meu cabelo, porque eu raspei a minha cabeça em fevereiro. Tu mesma? Eu mesma. Por quê? Porque quis. Por pura vontade. Quando que tu fizeste isso? Em fevereiro deste ano. Tá, mas já cresceu o cabelo. Não, já cresceu. Então, eu vinha com essa vontade também há muitos anos, né? Eu conheci o Douglas em 2019 e desde então sempre falava com ele desse processo, essa vontade de raspar a cabeça, e ele, muito sábio e que nos enxerga, né, muito além do cabelo, ele sempre falava, ainda não é o momento. E realmente não era o momento. E esse ano... Quando eu liguei pra ele um dia, eu falei, amigo, eu tô com aquela vontade de novo de raspar minha cabeça. E ele, vem aqui pra gente fazer. Aí eu, não. Como assim? Ele não resistiu. Não. A primeira vez que eu falo isso, ele não resistiu. Que estranho. E eu lembro até, eu falei pra Paula. E a Paula, não, deixa eu conversar com o Douglas. Ela mandou uma mensagem pra ele, tirar isso da minha cabeça. E aí ele me respondeu e falou, olha, vem aqui logo, porque a Paula tá tentando me convencer a não deixar tu raspar a cabeça, mas tu vai. Mas ele usou... E aí quando eu cheguei no salão, ele me disse isso, ele assim, agora é o momento. Agora tu tá bem pra isso. Ele assim, é seguro fazer isso agora. Então ele assim, como cabeleireiro, e que amo o teu cabelo e cuido do teu cabelo já há alguns anos, ele, por mim, tu não faria, porque eu acho que o teu cabelo tá lindo como tá, mas pra ti isso vai ser bom. E nós raspamos a minha cabeça. Não raspamos totalmente, primeiro, cortei bem curtinho, platinei e me amei, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu me olhei no espelho e me achei lindíssima. E ele cortou o meu cabelo com a lágrima escorrendo, porque aquilo foi um momento de conexão muito profunda entre eu e ele, né? Pela amizade já toda que a gente construiu nesses anos. E eu amei aquele momento. Fiquei com o cabelo bem curtinho, descolorido por uns dias. E aí, um dia, eu estava em casa, eu olhei, o meu marido tinha deixado o aparelho dele, né, no banheiro, assim, carregando. E eu olhei pro aparelho, olhei pro espelho e olhei de novo. Meu cabelo já tinha crescido mais um pouco. Aí eu cortei bem curtinho com o Douglas, mas eu queria raspar todo.
Eu queria ter tirado todo, eu quero me ver sem cabelo. Tirar de cima de ti, tu reconhecia Hoje eu entendo, eu queria entender a minha beleza além de qualquer outra coisa peso externa. Do cabelo. Porque essa construção que eu fiz no momento que eu parei de alisar o meu cabelo, deixei ele natural e fui, né, entendendo essa minha identidade negra com os meus traços, com o meu cabelo como ele sempre foi, virou a minha armadura, assim, meu cabelo me tornou bonita. E eu que estou perto de fazer 40 anos agora, 2023, isso foi antes de eu fazer 39, eu fiz 39 em maio, então quando eu tava em fevereiro ali nesse sentimento, eu pensei assim, eu preciso entender a minha beleza fora a roupa, fora a maquiagem, fora o cabelo. E eu já tava parando de usar maquiagem, já é raro eu estar maquiada, hoje até fiz, mas nem é sempre que eu tô maquiada, então eu já tinha entendido a minha beleza sem maquiagem, eu precisava entender a minha beleza sem o cabelo. E aí, num surto, eu peguei a máquina e passei do lado. Bem assim, passei de um lado num ponto que não daria pra eu deixar daquele jeito, eu ia ter que finalizar. E aí eu passei do lado, chamei meu marido, ele me olhou da escada assim. Meu Deus, o que tu tá fazendo? Aí na hora ele falou, ele se tornou muito amigo do Douglas também, né, com a convivência. E ele, eu vou ligar pro Douglas agora pra entender o que tá acontecendo. E eu falei, não, me ajuda a terminar de raspar minha cabeça. Porque eu quero fazer isso. Isso é meu. Isso é meu. E aí ele... Não, então tá, vamos nessa. E aí veio ele e o nosso filho, e os dois me ajudaram, e foi um momento... Que bacana, muito lindo, assim. Foi um momento muito maravilhoso de nós três ali como família. Meu filho ficou empolgado, e aí à medida que ia raspando, ele olhava e falava, mamãe, tá ficando lindo. E eu vi aquilo do meu filho. Eu sou muito chorona, as gurias sabem, tudo eu choro. Pode chorar. Ele olhou no meu olho e falou, mamãe, tá ficando lindo, e eu vi aquilo do meu filho. Pronto, era tudo que eu precisava. Resolvido. Era tudo que eu precisava. E hoje tu tá de lenço. Porque agora eu tô achando meu cabelo feio. Tá. Como ele já cresceu, né? Sim. Depois que eu raspei, eu não cortei ele mais, então ele já cresceu e tá num tamanho que eu não consigo organizar ele, que eu olho, eu não gosto no espelho. Sei como é. Hoje eu resolvi botar o lenço. Muitas vezes eu uso o lenço como estilo mesmo, né? Faz parte do look e tal. Hoje não é esse caso. Hoje, além... Né, combinei com a roupa e tudo, mas eu quis esconder ele no cabelo. Para os braços eu vou sair daqui e vou pra cadeira do Douglas pra ele me salvar. E, gurias, porque o cabelo, tu vê, nós estamos falando de cabelo e nós temos 4 mulheres aqui. Ela tá de lenço, ela tá com um cabelo que é efetivamente um cabelo de mulher negra. E temos à minha esquerda a Paula de peruca. Que não foi combinado isso, né? Não foi combinado. Então, vocês veem que o cabelo para mulher negra, a gente está falando desde que sentamos as 4 aqui, ele tem um poder impressionante. Sim. Como é que por que tu colocaste a peruca e como é que tu sente? Então, o cabelo, ele é um processo de identificação, eu acho, assim. E no primeiro momento, a gente hoje conseguiu estar, né, nesse processo, mas eu vejo que ele já é muito mais cristalino, de aceitar o cabelo do jeito que ele é, sim. Mas sem entrar numa ditadura de tipo assim, porque eu assumir meu cabelo cacheado ou crespo, vou usar só daquela forma. Mas de eu ser a versão que eu quiser. Então, hoje eu estou aqui de peruca, de lace, aqui meio lisa, meio ondulada, por causa desse poder de eu quiser ser quem eu quiser. É uma liberdade. Hoje, é uma liberdade de usar uma o cabelo liberdade do jeito que tu quiseres. Exato. Eu vejo muito assim, nessa questão da liberdade mesmo. Eu tenho outros modelos de peruca, assim, e é muito às vezes pode ser, porque o cabelo hoje, vou ter que finalizar e tal. Então faz uma trança rapidinho. O cabelo crespo, ele tem uma exigência brutal, essa coisa da finalização. Não sei como é que é pra ti. Sim. Eu tenho uma preguiça enorme, né, de finalizar cabelo, tudo. Eu tenho preguiça, mas aí eu arrumo como eu acho, assim tá bom, tá. Só que também eu adoro fazer trança, né? Adoro. Como é que tu faz? Tu faz todas as trancinhas? Bastante trança, assim, no cabelo todo, bem compridona, adoro. Daí eu vou numa transista pra fazer, né? Eu adoro. E também quero comprar uma lace compridona, assim, lisona. Essa diversidade, eu acho que as tranças e as perucas, né, que chamam laces,
elas nos dão essa liberdade, Sim. né? De usar o cabelo que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, são várias versões de nós mesmas, né? Nós somos várias versões. Sim. E o cabelo traz isso, né? Tipo, a Paula hoje tá com essa peruca meio lisa, meio ondulada. Ela é uma versão da Paula hoje. Sim. A Paula de trança é uma outra versão da Paula. Eu, Lídia Careca, eu fui uma versão de mim. E ter preguiça de cuidar também foi um dos pontos. Assim, eu tô de saco cheio de cuidar do meu cabelo também. Porque E depois que eu raspei, foi tão libertador que eu não quero mais deixar ele crescer. É por isso que eu tô incomodada com ele agora. Eu não consigo ajeitar. É uma coisa assim, ó. Eu sempre tive rolo com o meu cabelo. E quando eu via um homem com cabelo comprido, eu pensava, por que eles estão dando esse trabalho? Também pensava isso. Sabe? Eu pensava, olha só, chega uma hora assim que tu pesa muito. O cabelo pesa, né? Por isso, mas aumentou muito a oferta de serviços para o cabelo de mulheres afro, né? Sim. Cabelo afro para mulheres negras. Isso facilitou a vida de vocês? Com certeza. Com certeza. E isso, como é que acontece esse aumento da oferta no mercado? E como é que foi uma demanda das mulheres ou uma oportunidade que o mercado viu de faturar em cima? Eu acho que é um pouco dos dois. Os dois. É os dois. Eu acho que é os dois, porque assim... Vou me usar como exemplo, tá? Eu fiz progressiva no meu cabelo dos meus 18 até os meus 26 anos. Tu tinha o cabelo liso? Sim, eu fazia progressiva. Daí eu passei pela transição capilar, mas eu até nem passei pela transição capilar, eu já cortei direto. Cortei meu cabelo bem curtinho, assim, quando eu tinha 26 anos. E daí, desde então, não alisei mais, não usei mais progressiva. Meu cabelo natural é esse, só que com as luzes, né? E eu percebi que, desde quando começou esse movimento da transição capilar, né? O que chama da transição capilar? São as mulheres negras, né? Ou brancas também, que alisam os cabelos e querem assumir o seu cabelo natural. Ah, entendi. Daí a transição do parar de alisar. Passam pela transição capilar. Então, desde quando começou esse movimento, foi onde o mercado começou a se movimentar e a perceber a potência que tinha para a população negra. Sim. Né? Vocês têm ideia do tamanho desse mercado? Nossa. Mas ele cresceu muito. Cresceu e continua crescendo. A população negra no Rio Grande do Sul hoje, qual é? Tu sabe, Paulo? No Rio Grande do Sul, eu não sei. A população do Rio Grande do Sul hoje é 8 milhões? Eu não sei. Eu não tenho noção nenhuma de números. Mas então, dá uma pesquisada. Porque assim, ó, uma das coisas é que a gente teve também uma colônia afro no Rio Grande do Sul importante, né? Sim. E nós somos preconceituosos, racistas, horríveis, mas também a gente tem vários lados disso, né? Sim. Que teve uma população aqui que deixou uma história. Pelo que eu entendi, fora a Bahia, é onde tem mais negros no Rio Grande do Sul. Eu li alguma coisa sobre isso, mas não tenho certeza. Eu também li agora. Eu também me lembro também de ter lido, mas não me lembro bem certinho. E assim, hoje, né? Hoje, assim, as marcas, a maioria das marcas estão tentando entrar em ter algo específico para pessoas negras, porque sabe da potencialidade desse mercado. O poder de compra, tem né? uma marca de produtos infantis, de higiene infantil, que lançou recentemente uma linha para cabelos crespos, que antes não tinha, né? Uma linha para cabelos crespos, que, nossa, tá fazendo assim, ó, maior sucesso entre as crianças, porque não tinha, né? Então, por exemplo, eu usava nas minhas filhas produtos para adulto, né? Tipo shampoo, condicionador de adulto no cabelo delas, porque de criança não tinha algo que funcionasse, né, muito bem. Então, hoje já tem. Pois é, tu sabe que a gente eu fiz um vídeo que fala que teve uma audiência impressionante,
que é sobre as meninas que estão descolorindo o cabelo, meninas que estão fazendo sobrancelha, algumas colocando cílios, né, unhas e tal. E são meninas que se veem onde? Se veem nas mães, se veem nas mulheres, né? Então, a minha pergunta é, quando tu cria, tu leva essas meninas para elas fazerem tudo isso, tu tá pedofilizando, na minha opinião, as meninas, tirando essas meninas da infância, né? E, gente, foi impressionante, a mulherada foi uma gritaria, tem que deixar as meninas, as crianças serem crianças. Outras diziam assim, você não sabe nada, hoje em dia é assim, porque e tal. Então, quando tu diz que tem uma marca lançando algo para crianças, eu fico pensando, por que as crianças precisam se modificar? Entende? Como é que é isso? É complicado, né? Então a criança tem que ter... Ela já passa a agir como se ela fosse uma pessoa, uma mulher adulta, preocupada com uma aparência. Com aparência. E ela começa uma escravidão precoce. É nesse ponto que me pega um pouco. Eu entendo quando... Por exemplo, eu não tenho filha, né? Eu tenho filho. Então eu não sei como é que funciona muito... de estar com uma menina em casa, mas eu tenho sobrinhas. E aí eu analiso muito que para as minhas sobrinhas, que hoje, né, já são adultas, né, adolescente adultas, isso chegou muito mais tarde, mas as meninas de agora, ali 7, 8, 9, 10 anos, já estão vivenciando muito essa pressão estética, que a gente tentou ficar livre há um tempo atrás e agora ela tá voltando de novo como uma avalanche. Por que vocês acham que isso tá voltando? Então eu fico um pouco assustada. Eu acho que as redes sociais com certeza. Eu tenho uma filha adolescente, né? Ela vai fazer 15 anos e no padrão, né, das meninas da idade dela, o padrão, ela tá totalmente fora. Sim. Então, assim... E ela se sente fora? E sim, ela sabe. Ela se sente fora porque as pessoas falam. E tu não a gente foi num lugar e falaram assim... Ela vai fazer 15 anos. Mas cadê os peitos? Cadê a bunda? Cadê não sei o quê? Porque ela vai fazer 15 anos, mas ela tem um corpo normal. De uma menina de 15 anos. De uma menina de 15 anos. Entendeu? A minha filha, ela não usa extensão de cílios, ela não usa alongamento na unha, ela não usa maquiagem, né? O cabelo dela é um cabelo natural, ela não gosta de usar roupa muito justa, ela gosta de usar roupa mais confortáveis, ela não usa salto alto, ela gosta de usar tênis, ela não sai pra festas, e o resto das meninas da idade dela fazem isso. Então ela que nem ela sente fora. Ela fala, tipo assim, parece que eu sou diferente de todo mundo, mas não, ela é uma menina normal. Ela é uma tem dias que ela... Exatamente isso. Tem dias que ela tá brincando de Barbie com a minha filha de 5 anos, sabe? As duas estão ali e brincam, sabe? Então, eu acho que as redes sociais, elas colocam essa pressão. É uma adultização. Coloca essa pressão, precoce, né? Sabe? Do que tem que ser assim que é o certo, assim que é o legal. Sim. Ou seja, a gente se por um lado a gente tem as liberdades que a gente está tendo aqui de falar, ao mesmo tempo é uma liberdade patrocinada pelo mercado, de alguma maneira. Sim, né? Com certeza. E a gente começa a se aprisionar de novo nas novas gerações com tudo que é o pior de nós, que é a nossa aparência. Eu acho que a gente se atropela um pouco, né? Esse discurso que a gente vem, a gente mulheres, né? Nós mulheres, vemos adotando com o tempo, que é muito importante, né? Dessa liberdade de expressão, liberdade de sermos nós mesmas, né? De ir e vir e tudo. Isso é muito importante, mas é importante enquanto mulheres. Crianças ainda precisam ser protegidas. Crianças ainda não têm noção. Exato. Meninas não são mulheres ainda. Então, tipo, eu digo isso, discursos que eu escuto às vezes de outras mães, mas eu quero que a minha filha seja livre para ser qualquer coisa, para ser do jeito que ela quiser. Sim, exatamente. Mas quando tu tá impondo essas questões de estética, de aparência, tu tá tirando a liberdade dela de escolher ser como a Laura é.
Sim. de ser uma menina de 15 anos que não gosta de maquiagem, que não quer estar sempre arrumada, que não quer usar salto, enfim, sabe? Isso vai de cada um. Aí tem, mas tem meninas que são mais vaidosas. Sim, tem. Tá bom. E ok, tá tudo bem, mas eu acho que se eu fosse mãe de uma menina, eu pensaria isso, eu tentaria ter um controle, porque eu fui uma menina vaidosa. E a minha mãe me permitiu ir até onde a minha idade, o meu entendimento, meu intelecto permitia. Eu ia fazer um gancho sobre isso. A minha filha tem 7 anos, né? Enfim, faz 8 em março. E eu vejo como essa minha representação impacta também nas escolhas dela e do que ela quer fazer. E eu uso muito uma psicologia, talvez não seja considerada muito adequada, mas eu sempre falo assim pra ela. Eu dou sempre os piores exemplos das coisas de como ela poderia ficar se ela fizesse tal coisa, tá? Então, assim, ela falou um dia, mamãe, eu faço terrorismo. Ela falou assim, mamãe, eu quero ter as unhas grandes igual as suas. E eu uso alongamento. E aí eu falei, filha, a criança não usa alongamento. E ela falou assim, mas como se eu vi o vídeo da fulana no YouTube, não sei o que, não sei o que. E aí parte também do controle da gente do que a criança tá assistindo. Exato. E aí eu falei assim, mas se a criança não usa, mas ela comprou uma caixinha de unha postiças. Daí eu falei assim, ai gente, por que o mercado cria essas coisas pra criança? Mas o mercado, só pra complicar a nossa vida. O mercado é um Deus, né? O mercado é Deus. E a gente pensa que escolhe alguma coisa. A gente não escolhe nada. Então, assim, o direito e a liberdade é de ser... É de escolher aquilo que o mercado determina que eu vou ser. Né? Gurias, que papo legal. Olha só, quais são as expectativas de vocês com Pode Dizer e com a questão da mulher preta? Eu queria uma opinião de cada uma de vocês. As expectativas, assim, com o que vocês querem com Pode Dizer, o que vocês já conseguiram, aonde vocês querem chegar, e qual a perspectiva das mulheres pretas para o futuro? Longo prazo. Vou começar. Tá. Ela não é advogada à toa, né? Não. Eu penso que as expectativas, assim, na minha opinião, a gente já conquistou muita coisa, mas a gente quer patrocínios, a gente quer trazer outras pessoas negras para serem entrevistadas, né, seja de forma online, enfim, ter um alcance maior do Pode Dizer, porque hoje ele está muito centralizado aqui no Rio Grande do Sul e a gente recebe, às vezes, contatos de pessoas da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo, querendo participar e contar a sua história, e a gente ainda não tem essa estrutura para proporcionar isso. Então, acho que isso são uma das nossas próximas metas. E falando em posição de mulher negra a longo prazo, eu penso muito a questão da equidade, né? Que eu penso que quando a gente conseguir atingir a equidade, a gente vai conseguir ter esses nossos objetivos, digamos assim, enquanto coletivo, alcançados, né? Oportunidade, educação. E para mim a oportunidade ela é sempre uma das coisas que eu sempre falo primeiro, porque se eu não tivesse sido oportunizada, eu não estaria no emprego que eu estou. Se eu não tivesse políticas públicas, eu não teria minha formação, minha graduação em Direito numa universidade particular através de uma bolsa 100%, porque foi proporcionada através da educação, né, do estudo. Então, eu sempre falo isso, a oportunidade, ela é uma ferramenta muito importante para esse movimento que a gente quer estrutural. De cidadania, né? Exatamente. Nós, enquanto mulheres pretas, nós estamos muito na base, né? Se a gente fala dessa pirâmide, nós estamos muito na base, porque se mulheres brancas estão gritando e lutando por direitos, nós, mulheres pretas, estamos lutando mais ainda. Sim. Né? Porque a gente ainda tem um gap maior. Tem um gap maior, a gente está lutando ainda por direito de ser mais ainda do que da mulher branca. Então, tem um abismo que nos separa. E o que nos distancia de estarmos talvez no mesmo nível de muitas mulheres brancas é a oportunidade. Né? A Viola Davis disse isso, né, num discurso icônico quando ela recebeu o Oscar. Na Viola. E isso abraçou todas nós, porque é exatamente isso. A oportunidade nos coloca no mesmo nível, né, de ir atrás, de conquistar espaços. Então, o que eu penso, né, o que eu desejo, eu quero ver mais mulheres negras em espaços de liderança, em lugares de liderança, porque é necessário, porque elas conseguem entender, né, as situações e as faltas e os desejos de todas nós, né? Porque mulheres, num contexto, enxergam coisas para todas as mulheres até um certo ponto. Mulheres brancas não conseguem acolher, talvez ainda, e eu espero que um dia consiga, né? Um dia a gente tenha essa equidade nesse ponto,
mas ainda não consegue enxergar coisas que nós, mulheres negras, necessitamos e que só uma outra mulher negra vai entender. Só uma outra mulher, tipo, por exemplo, questão de cabelo. Falar sobre a situação toda de racismo que a gente a vida inteira passou por conta de ter um cabelo crespo e ter sido obrigado a alisar esse cabelo, porque sim, foi uma obrigação, né? Algumas pessoas conseguiram escapar disso, mas a maioria não. A minha mãe começou a alisar meu cabelo quando eu tinha 3 anos, porque ela sabia que se ela não me deixasse com um cabelo aceitável pela sociedade, eu estava sujeita a muitas coisas. Então, como proteção, ela começou a alisar meu cabelo, que eu só fui descobrir como era o meu cabelo natural aos 25. Foi uma vida inteira sem saber como era o meu cabelo e uma vida inteira obrigada àquele processo estético para me manter aceitável, né, na sociedade. Então, só uma outra mulher negra vai entender isso. Para mim, esse é o primeiro ponto. Eu quero, sim, ver mais mulheres negras em lugares de liderança. E pode dizer que a gente consiga alcançar mais, como a Paula falou, né? Estamos conectadas nesse desejo de todas nós, da gente conseguir um alcance maior e para isso a gente precisa, né, de apoio financeiro, que nós não temos ainda. Então, hoje em dia, eu sempre falo que a gente mantém o Pode Dizer existido, né, no amor e na raça e no ódio, às vezes. Aliás, eu não digo ódio, mas a raiva, como ela impulsiona. A raiva impulsiona. Gente, a raiva faz tu correr na rua atrás do que tu quer. Né? Então, a gente deseja que esse caminho fique um pouquinho mais fácil, porque hoje a gente sabe a potência do que a gente tem na mão e a necessidade dele estar ali, principalmente pelo que a gente ouve das pessoas que nos acompanham, né? Todo mundo nos fala isso. Nossa, o espaço de vocês, o programa de vocês é muito incrível. Então, a gente acredita que isso vai, por isso que a gente mantém, né? A gente, às vezes, dá uma vontade de desistir, mas aí vem aquele gásinho assim, tipo, não, a gente precisa estar aqui gurias, e a nossa hora vai chegar. Tudo né? tem seu tempo. A Fala Feminina tem 3 anos e há 2 meses e meio explodiu. Sim. Tanto que nós estamos aqui, né? É um trabalho que vai indo, às vezes a gente meio que desiste, sabe? Sim. Aí depois tu vai de novo. E tem uma hora que acontece. E estar aqui, né? Aproveito o momento para falar sobre isso, e as gurias acredito que vão concordar comigo. Estar aqui está sendo muito importante. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Exatamente. É uma oportunidade não só da gente contar as nossas histórias, sim, né? Mas de falar também sobre esse projeto. Sim. Né? Então, o movimento... A gente usa o projeto como um espaço de fala, de contar histórias de pessoas que precisam ser mostradas, e agora a gente está tendo essa oportunidade de contar a história do nosso projeto, que também quer impulsionar. Então, muito obrigada por esse espaço. Nós aqui agradecemos. E aí... então, né? Acho que as gurias falaram praticamente tudo, assim, o que eu penso também. Mas eu sempre que posso, né? Eu sempre gosto de falar da existência do Pode Dizer. Né? Sempre quando eu vou em algum podcast, se eu dou alguma entrevista, qualquer coisa, eu sempre falo, tenho Pode Dizer com as minhas amigas, que é a Lídia, a Paula, a Giane. Eu sempre gosto de falar para que as pessoas possam conhecer, né, esse projeto, porque eu acho que tem uma potência enorme e uma importância enorme, né, que dá o lugar de fala para muitas pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade. Sim, né? Essa oportunidade que a gente busca, a gente também dá para outras pessoas, né? Porque a gente está abrindo portas, né, para que as pessoas possam passar. Então, eu desejo muito, assim, que, né, o Pode Dizer cresça muito, que alcance mais pessoas e que nós, mulheres pretas, possamos estar, como a Lídia falou, em lugares de liderança, que a gente possa alcançar os nossos objetivos e que a gente possa, digamos que assim, ter não uma vida tranquila, uma vida calma, que a gente possa viver sem muitas preocupações, né? Uma dignidade. Exato, né? Que acho que isso todas nós merecemos. Tá bom. Gurias, muito obrigada. Para vocês que ficaram aqui conosco até o fim, indiquem para outras mulheres e homens, filhos, para que a gente possa mudar o mundo aí na frente, né? Depende muito dos homens e das mulheres que estão vindo.
E quando passem as nossas redes para todo mundo. Quanto mais espaço a gente ocupar, que é o caso do Pode Dizer, mais a gente faz um trabalho de acolhimento, um trabalho necessário. Obrigada, gurias. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.